Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha só, hoje a gente vai falar sobre como podemos envelhecer com saúde. Afinal de contas, hoje é o dia dos avós, então por conta disso eu preparei esse vídeo com dicas para a gente conseguir. Você que já é um vovô e deseja ter mais saúde, vai servir para você. E você que quer chegar a uma vida com mais qualidade lá na frente, também esse vídeo para você. Bom, quando a gente está falando sobre envelhecimento, a gente está falando sobre produção de radical livre, tá? Quando a gente está envelhecendo mais rápido do que a gente percebe, então às vezes você vai olhar para a sua aparência e talvez você tenha uma aparência de que pareça mais velho. Isso é indicativo de que você está produzindo muito mais radical livre do que o seu corpo, do que você deveria, tá? Pensando nisso, é muito importante você combater essa produção excessiva de radicais livres, porque você consegue retardar o seu envelhecimento. Você não vai conseguir combater o envelhecimento de forma que ele pare, né? O envelhecimento é algo natural, mas a gente também consegue retardar isso. Como a gente consegue fazer? Quando a gente aumenta todas as técnicas antioxidantes que a gente tiver. Então, uma das coisas que mais primordiais que você tem que ter é uma alimentação anti-inflamatória para que seja rica em antioxidantes, para que elas consigam, que a sua alimentação consiga combater os radicais livres produzidos. E quando você pensa em uma alimentação anti-inflamatória, uma alimentação em que consiga combater todos esses radicais livres de excesso e retarde o seu envelhecimento, você vai pensar com certeza numa alimentação que é riquíssima em vegetais, em legumes. Por quê? Porque os legumes, os vegetais, eles vão fornecer fibras para o corpo. Isso ajuda muito o intestino e quando o intestino está mais saudável, a produção de maior quantidade de antioxidante e menor inflamação no corpo inteiro. No seu corpo fica mais saudável. Afinal de contas, você já ouviu aquela história de que a doença começa ou termina no intestino, não é mesmo? Então, obviamente que por conta disso é importantíssima a alimentação rica em legumes e em verduras. Além disso, elas são ricas em antioxidantes. Tá? Elas vão ter glutationa, por exemplo, vai ter outros antioxidantes, vão fornecer minerais que vão formar, por exemplo, a superóxido desmutase, que é um outro antioxidante importante. E isso é importante. Por exemplo, o espinafre também tem ácido alfa-lipoico, e isso daí também é importantíssimo para impedir, previne o diabetes e também antioxidante, combate outros radicais livres. Então, olha só que interessante que a gente pode fazer só colocando mais legumes na alimentação. Uma outra ferramenta que você pode estar colocando também são as frutas. Sim, não tenha medo das frutas, tenha medo do excesso das frutas. As frutas são muito boas, só que às vezes você consegue escolher frutas que são melhores, principalmente porque a gente tem maior facilidade de ter uma quantidade menor de carboidratos e uma maior qualidade, maior riqueza em antioxidantes. Normalmente a gente fala sobre polifenóis, que são antioxidantes, isso ajuda bastante. Quando a gente fala sobre polifenóis, quando são os alimentos, as frutas mais ricas em polifenóis, a gente tem a uva, a gente tem aí também a laranja, a gente tem as berries, a gente tem as frutas vermelhas, tá? Elas são riquíssimas em polifenóis, isso é muito, muito bom. Por quê? Porque a gente tem, além disso, elas são baixas em carga glicêmica, em índice glicêmico. Isso daí ajuda muito, porque você pode comer com muito mais tranquilidade as frutas vermelhas. Uma outra questão também é uma outra fruta que você pode colocar, além disso, é o kiwi, que ajuda bastante. Pessoas mais velhas, elas tendem a ter um intestino mais inflamado e acaba não produzindo melatonina de forma suficiente, né? Porque ela depende da serotonina lá do intestino. Quando você coloca um kiwi, por exemplo, à noite, isso ajuda na qualidade do sono. Tá? Então isso é muito importante, bem interessante a gente colocar aí na rotina do idoso uma frutinha também nesse sentido. A gente tem a maçã, que é rica em ácido málico, dá mais disposição também, atua lá na nossa fábrica de energia, que é a chamada mitocôndria, então também vale a pena a gente estar colocando no dia a dia. Bom,
além das frutas, além da alimentação rica em legumes e verduras, a gente não pode esquecer também, uma das coisas que vale a pena o idoso utilizar é um pouquinho de água com limão antes das refeições. Porque a gente sabe que a partir dos 45 anos a gente tem uma diminuição das enzimas digestivas no corpo, e uma diminuição das enzimas digestivas vai levar a uma digestão incompleta ao longo do tempo. E obviamente, então, o idoso ele tem uma digestão mais comprometida. Uma digestão mais comprometida leva a menor absorção de nutrientes, de vitaminas, minerais, que são importantes para fabricar esses antioxidantes que o corpo é capaz de produzir a partir da matéria-prima que ele tiver, zinco, selênio, manganês, tá? Isso é muito importante, e se você não tiver uma boa digestão, não tem como você adquiri-lo da alimentação, né? Então a gente não quer só o suplemento, a gente quer o que a alimentação também seja boa. Então você pode utilizar uma água com limão antes das refeições. Isso já vai ajudar bastante na digestão e na utilização desses alimentos, tá bom? Isso daí vai ajudar a fornecer nutrientes para o corpo, que o corpo vai ser capaz de combater a inflamação. Obviamente que os antioxidantes vão ajudar muito no processo, no retardo do envelhecimento. Porém, você tem que lembrar uma coisa: não adianta nada você estar, uma analogia bem rápida aqui para você, não adianta nada você estar ganhando 10 mil reais se você gasta 10 mil reais. No final das contas vai dar 0 a 0. Ou se você ganha 10 mil reais e gasta 15 mil, você vai estar devendo. Então, nesse caso, você tem que entender que é a mesma coisa na alimentação. Não adianta nada você estar com uma alimentação riquíssima em antioxidantes, porque você come fruta e legumes, mas ao mesmo tempo você mantém os alimentos inflamatórios. Então não basta você só colocar esses alimentos anti-inflamatórios, é preciso que você coloque também alimentos, retire os alimentos anti-inflamatórios. E isso vai ser o quê? É você tirar os embutidos, tirar os enlatados, retirar açúcar e sal refinado. A gente sabe que o idoso precisa de sal, mas que seja o sal integral, que vai ter minerais, vitaminas. A gente precisa retirar as bebidas alcoólicas em excesso, os corantes, as bebidas que têm corante, né? O glúten, o leite, seus derivados, tudo isso para ajudar a desinflamar, diminuir a agressão no corpo. A gente sabe que, por exemplo, o açúcar em contato com o intestino leva a um desequilíbrio importante. Então, isso daí é fundamental para que o idoso tenha uma saúde muito, muito maior e uma vida com muito mais qualidade. A gente não pode pensar que todas as doenças, é por conta da idade. Não é por conta da idade. A pessoa foi desenvolvendo isso ao longo do tempo. E foi uma escolha ou até uma desinformação. Não ensinaram ela que era importante se alimentar bem com o tempo, que isso ia fazer diferença lá na frente. Não ensinaram para ela que a digestão, que ela não está comendo pouco, que é assim mesmo, o idoso come pouco. Não, o idoso às vezes ele come pouco e não tem apetite por falta de digestão, não por falta de apetite mesmo. Ele come e ele não vai falar para todo mundo que ele já está empanturrado. Então, às vezes a água com limão já vai ajudar muito, entendeu? E ter boas escolhas. Além da alimentação, ter uma prática de atividade física. Toda a sua vida, movimente-se, tá? Isso vai ajudar o corpo a produzir antioxidantes. E além disso, o jejum intermitente, pelo menos de 12 horas, para que o intestino tenha um repouso e consiga reparar toda a sua mucosa, conseguir desintoxicar. Um sono de boa qualidade é importante, e não que seja baseado, junto com medicações, que seja algo natural. Então, que nem eu falei do kiwi, uma ótima estratégia para isso. Colocar algum tipo de carboidrato à noite também ajuda a diminuir um pouco o cortisol. Não colocar tanta proteína à noite, logo 1 hora antes de você dormir, também ajuda. Por quê? Porque a proteína animal ela tem uma digestão mais lenta. Então, isso tudo vai fazer com que o organismo do idoso tenha mais saúde e consiga, obviamente, trazer mais saúde e mais qualidade de vida para eles. Então essa é a dica que eu passo aqui para todos os vovós e vovôs, tá? Todas as vovós e vovôs aqui do Instagram.
Eu espero que vocês tenham gostado. Repasse aí, dê de presente as informações também. Se você está me vendo aqui, tem o seu avô, sua avó, porque com certeza eles vão ser muito beneficiados, vão gostar muito. Óbvio que vai ter algumas coisas que eles não queriam saber, mas a partir do momento que eles aprendem, que eles sabem, eles colocam em prática e começam a ver que é possível viver ainda melhor nessa idade aí, tá bom? Um beijo e até a próxima.